Mãe, sou eu, o seu filho. João, meu João. O som da chuva caía suave sobre o vidro panorâmico do escritório, desenhando linhas tortas que se desfaziam lentamente sob o reflexo das luzes da cidade. Lá fora, Nova York cintilava sobre um céu cinzento e o rio Hudson parecia dormir entre os arranha-céus. Dentro, o silêncio era quase absoluto. Apenas o leve tic-tac de um relógio suíço marcava o tempo com precisão cruel. Daniel Moore estava sentado à sua secretária de nogueira escura, a olhar fixamente para o ecrã do computador. A fotografia que aparecia no monitor era antiga, desfocada, quase gasta. Uma mulher com um lenço na cabeça, sorriso cansado e um bebê nos braços. O ficheiro dizia Arquivo, Vila Nova de Gaia, 1985. Durante alguns segundos, ele não respirou, apenas observou. O olhar daquela mulher parecia atravessar o tempo, como se o reconhecesse, como se dissesse, eu lembro-me de ti. Mas ele sabia que talvez fosse apenas imaginação, ou desejo. No reflexo do vidro, via-se um homem de 40 anos, terno impecável, expressão controlada, presidente de um império empresarial que começara do nada e que agora dominava vários mercados na Europa e na América. Um homem admirado, temido, respeitado. Mas por dentro ele sabia, o dinheiro nunca silenciara as perguntas que o perseguiam desde a infância. Do outro lado da sala, uma assistente bateu à porta, interrompendo o silêncio. Sr. Moore, o Sr. Stevens chegou. Peça-lhe que espere 5 minutos, respondeu ele sem desviar o olhar da fotografia. Quando a porta se fechou, Daniel respirou fundo. Levantou-se, foi até o bar de madeira e serviu-se de um copo de uísque. O gelo tilintou. No fundo do copo, via o seu próprio rosto distorcido. Mãe, murmurou quase sem voz. Por quê? A pergunta não tinha resposta, mas o som dela parecia libertar algo preso há muito tempo. Ele encostou-se ao vidro, observando a cidade lá embaixo, um mar de luzes que naquele momento não significava nada. A fotografia continuava no ecrã e pela primeira vez Daniel sentiu o impulso de regressar. Regressar ao ponto onde tudo começara, a terra que o deixara, a mulher que o abandonara. Naquela noite, não conseguiu dormir. Fechava os olhos e via fragmentos soltos, o orfanato em Gaia, o cheiro do sabão barato, o eco dos passos nos corredores úmidos. Lembrava-se das mãos frias das freiras, do som das ondas batendo nas rochas ao longe, e da voz distante que dizia, um dia alguém virá buscar-te. E alguém veio, um casal americano, sorridente, cheiro a perfume e promessas. Lembrava-se da viagem no avião, o primeiro medo, a primeira solidão. Lembrava-se de quando lhe deram um novo nome, um novo quarto, uma nova língua. E de como aprendeu, cedo demais, a esconder a dor atrás de boas notas e sorrisos ensaiados. Agora, décadas depois, era um homem de sucesso, mas o menino perdido ainda morava dentro dele. Aquele menino que olhava o céu e perguntava se a mãe alguma vez pensava nele. Na manhã seguinte, Daniel entrou no seu jato privado. O assistente, Stevens, entregou-lhe uma pasta. Tudo pronto, senhor. Reservas confirmadas. Chegada ao porto prevista às 18h45, hora local. E o contato com a instituição. A antiga Santa Casa confirmou que os registros de 1985 ainda existem. Houve uma mulher registrada como mãe biológica, nome Rosa Almeida. Morava em Vila Nova de Gaia. Mas, senhor, há uma nota. Diz que ela desapareceu em 1989. Ninguém soube mais dela. Daniel fechou a pasta, silencioso. O som do motor aumentava. Nova York desaparecia pela janela, tornando-se apenas uma memória longínqua. O avião atravessava as nuvens e ele sentiu o coração apertado como se cada quilômetro o aproximasse não apenas de um lugar, mas de um passado que temia reencontrar. O céu sobre o norte de Portugal estava coberto de nuvens pesadas quando o avião pousou. O vento cheirava a mar. Era como se o ar tivesse memória, um cheiro que ele reconheceu sem saber. No carro, a caminho de Gaia, o silêncio era espesso. As estradas estreitas, o som distante das gaivotas, o verde úmido das colinas, tudo lhe parecia ao mesmo tempo estranho e familiar. Quando o carro parou diante da Santa Casa, o coração dele acelerou. O edifício era pequeno, de pedra clara, com janelas azuis desbotadas. As paredes respiravam histórias antigas. Entrou devagar, o som dos passos ecoava no chão de mosaico. Uma mulher idosa, de hábito simples, levantou-se do balcão. Posso ajudar?
Procuro os registros de adoção de 1985. O meu nome era Daniel Azevedo. Ela ergueu os olhos, surpresa. Azevedo? Sim, lembro-me desse nome. Espera um pouco. Minutos depois, ela voltou com uma pasta antiga. O papel amarelado, as letras quase apagadas. Daniel folheou devagar. Cada linha era uma peça do puzzle da sua vida. Ali estava um nome, Rosa Almeida, 24 anos, mãe solteira. E uma observação escrita à mão. Deixou a criança à porta com uma manta azul e um bilhete. Perdoa-me, não posso cuidar de ti. Um dia talvez entendas. As mãos de Daniel tremiam. O bilhete original ainda estava lá, dobrado entre as páginas. Pegou nele e o papel quase se desfez nos dedos. As letras tremidas, escritas com pressa, pareciam falar diretamente. Perdoa-me, não posso cuidar de ti. Um dia talvez entendas. Fechou os olhos. E pela primeira vez em muitos anos, chorou. Não de raiva, mas de um vazio que não sabia nomear. A mulher do balcão pousou uma mão sobre o ombro dele. Ela vinha cá, sabe, durante algum tempo. Sentava-se naquele banco do jardim só para ver as crianças a brincar, mas nunca se aproximava. Depois, um dia deixou de vir. Sabe onde está agora? Perguntou ele com a voz embargada. A mulher hesitou. Não temos a certeza, mas há rumores de que vive numa aldeia perto de Amarante, trabalha como empregada doméstica, sozinha. Daniel assentiu. O olhar dele ficou perdido por alguns segundos, como se o tempo tivesse parado. Depois, agradeceu e saiu. A estrada até Amarante era sinuosa, ladeada de vinhas e oliveiras. O sol começava a descer, tingindo o horizonte de laranja e ouro. Daniel observava o reflexo da própria vida no vidro do carro. O terno caro, o relógio suíço, a aparência impecável. E, no entanto, por dentro, sentia-se como o mesmo menino do orfanato, com a manta azul nos braços e medo do escuro. Quando chegou à pequena aldeia, o cheiro de lenha queimando misturava o da terra molhada. As casas eram simples, com telhados vermelhos e janelas pequenas. O motorista parou diante de uma rua estreita. É aqui, senhor, Rua da Esperança. Daniel saiu, caminhou devagar, o coração batendo com força. Um grupo de crianças corriam na calçada e ele sorriu sem perceber. O som da inocência sempre o comovia. No final da rua, uma casa pequena, com uma horta à frente e roupa pendurada no estendal. Uma mulher idosa de cabelos grisalhos dobrava lençóis no pátio. Os gestos eram lentos, cuidadosos. Daniel ficou parado, a poucos metros. O tempo pareceu parar. A mulher levantou o olhar. Os olhos encontraram-se. Ela franziu sobrancelha, confusa. Posso ajudá-lo? Perguntou, a voz trêmula, mas gentil. Daniel tentou falar, mas a voz não saía. Por dentro, algo desabava. Tudo o que ensaiaram durante anos, todas as palavras, os discursos, a raiva e o perdão desapareceram. Apenas um som saiu, quase um sussurro. Mãe. A mulher ficou imóvel. Os lençóis caíram-lhe das mãos. O quê? Balbuciou. Ele deu um passo à frente, os olhos marejados. Aproximou-se, devagar, como quem tem medo de que o sonho se desfaça. O meu filho, disse ela com a voz quase a quebrar. E então tocou-lhe o rosto, como se quisesse confirmar que era real. Os dedos tremiam. Perdoa-me, meu Deus. Ele segurou-lhe as mãos. E as lágrimas que ambos guardaram por uma vida inteira caíram, misturando-se à chuva fina que começava a cair outra vez. O mundo pareceu desaparecer. Não havia carros, nem tempo, nem distância, apenas duas vidas que finalmente se reencontravam, depois de uma eternidade de silêncio. Mais tarde, já dentro da casa, o lume crepitava na lareira. Rosa serviu-lhe chá em uma chávena de porcelana antiga. As mãos dela tremiam ligeiramente, mas o olhar permanecia fixo nele. Um olhar cheio de amor e culpa, como se cada ruga contasse uma história que nunca fora dita. Nunca deixei de pensar em ti, murmurou. Todos os dias. Mesmo quando me diziam que era melhor esquecer, eu vinha até a igreja e rezava. Pedi a Deus que te desse uma vida boa, que te salvasse do que eu não podia. Daniel ouviu em silêncio. Cada palavra dela era como uma lâmina doce, doía, mas libertava. Eu respondi baixinho, mas eu precisei de uma vida inteira para entender. Rosa sorriu, com lágrimas nos olhos. Sabes, quando te deixei, pensei que fosse morrer, mas a pobreza, a vergonha eram maiores do que eu. Fui covarde e vivi com isso todos os dias. Ele aproximou-se, pegou-lhe na mão. Não foste covarde, foste humana. Ela olhou para o lume, pensativa. E agora, o que vieste buscar, filho? Daniel demorou a responder. Depois, disse, apenas isto. E puxou do bolso o bilhete que encontrara no orfanato. Entregou-lhe. Rosa leu-o, as lágrimas voltando. Perdoa-me, não posso cuidar de ti.
Um dia talvez entendas. Ela levantou o olhar. Entendes agora? Ele assentiu, sorrindo com tristeza. Agora entendo. Lá fora, a chuva parou. O som do mar distante chegava pelas colinas, suave, quase sagrado. Dentro da casa, mãe e filho ficaram em silêncio, lado a lado, enquanto a chama da lareira dançava, e o passado finalmente começava a curar. Mas o destino, como sempre, tinha mais para dizer. E o que Daniel não sabia era que aquele reencontro seria apenas o começo, o início de uma verdade que ainda estava escondida nas sombras do passado. A noite caía lentamente sobre a pequena aldeia. As luzes amareladas das casas vizinhas brilhavam como estrelas baixas, e o cheiro da terra molhada misturava-se com o do fumo que saía das chaminés. Dentro da casa de Rosa, o lume crepitava suavemente. O som do fogo enchia o silêncio entre mãe e filho, um silêncio feito de emoções que não precisavam de palavras. Daniel olhava em volta. A casa era simples, mas cheia de vida. Fotografias antigas nas paredes, uma toalha bordada sobre a mesa, o som distante de um relógio de parede. Era o oposto do mundo em que ele vivia, onde tudo era moderno, limpo, frio e cada objeto tinha um preço. Aqui, tudo tinha história. Rosa pousou a chaleira sobre a mesa e serviu mais chá. As mãos dela tremiam levemente, mas o olhar mantinha-se sereno. Nunca imaginei ver-te assim, disse ela com um sorriso tímido. Crescido, elegante, um homem importante. Daniel tentou sorrir, mas o coração apertava-se. Importante, talvez. Feliz, nem sempre. Ela sentou-se em frente dele, o rosto iluminado pelo reflexo do fogo. Há coisas que o dinheiro não cura, não é? Ele olhou para o chá e respondeu baixo. Nem o tempo. O silêncio voltou, pesado, mas não hostil. Era um silêncio que unia, não que separava. Por um momento, Daniel sentiu algo que nunca tivera, pertença. Como se aquela casa, aquele cheiro, aquele lume fossem dele desde sempre. Mais tarde, Rosa levantou-se e foi até um pequeno armário. Abriu uma gaveta e tirou um envelope gasto, amarelado. Guardei isto durante 40 anos. Entregou-lhe. Daniel abriu devagar. Dentro havia uma fotografia antiga, uma mulher jovem, ele em bebê ao colo e ao lado um homem. Rosto severo, bigode fino, olhar tenso. Quem é ele? Perguntou Daniel. Rosa respirou fundo antes de responder. O teu pai. As palavras ficaram suspensas no ar. Durante segundos, Daniel não conseguiu dizer nada. Eu pensei que não o conheceste. Ela abanou a cabeça. Conheci, e desejei nunca o ter conhecido. O olhar dela perdeu-se nas chamas. Chamava-se Antônio, trabalhava no porto, em Vila Nova de Gaia. Tinha um jeito com as palavras, um sorriso que enganava, e uma raiva que ninguém via. Quando soube que eu estava grávida, jurou que ia casar comigo. Mas, na noite em que o teu avô adoeceu, ele desapareceu. Voltou semanas depois, com olhos de quem já não era o mesmo. Falava baixo, olhava por cima do ombro. Soube mais tarde que andava metido com gente perigosa, contrabando, dívidas. E foi então que percebi. Se te deixasse nas mãos dele, tu não terias futuro. Mas se ficasse contigo, talvez te matassem a ti e a mim. Daniel ficou gelado, a chávena tremia-lhe na mão. Então, abandonaste-me para me salvar? Rosa assentiu devagar. Deixei-te à porta do orfanato, porque era o único lugar seguro que conhecia. Passei dias escondida a ver-te brincar no jardim, sem coragem para entrar. E quando ouvi que um casal americano queria adotar uma criança, vi nisso a tua salvação. Não era o que uma mãe devia fazer, mas foi o único gesto de amor que consegui dar-te. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Daniel permaneceu em silêncio. O chão parecia mover-se sobre os pés dele. Toda a vida acreditara que fora abandonado por desamor, e agora descobria que fora abandonado por amor, um amor desesperado, escondido entre o medo e a culpa. O relógio da parede marcou as 11. Lá fora, o vento soprava forte. Rosa levantou-se e foi até a janela. Dizem que o teu pai morreu anos depois, em Lisboa, mas há noites em que ainda sonho que ele bate à porta. Às vezes, o passado não morre, só muda de rosto. Daniel aproximou-se. E se ele estivesse vivo?
Ela virou-se, o olhar assustado. Não digas isso. O que te esconde, mãe? Ainda há algo que não me contaste? Rosa baixou o olhar. Por um instante pareceu hesitar. Depois, com a voz quase sussurrada, disse: Ele não morreu no mar, como disseram. Desapareceu. E antes de desaparecer, deixou um recado. Daniel sentiu o corpo gelar. Que recado? Ela foi até o armário outra vez, tirou uma pequena caixa de madeira. De dentro, retirou um pedaço de papel dobrado, antigo, com letras desbotadas. O rapaz pertence-me. Um dia virei buscá-lo. Daniel ficou imóvel. Meu Deus! O coração batia descompassado. E nunca o viu mais? Não, mas há uns meses alguém veio perguntar por mim. Um homem que dizia trabalhar para uma fundação americana. Disse que queria saber o paradeiro do meu filho adotivo e que tinha de o encontrar antes que fosse tarde. Como assim, antes que fosse tarde? Rosa olhou-o fixamente. Talvez o passado tenha decidido voltar. Horas depois, quando Rosa adormeceu no sofá, Daniel ficou sentado à lareira, olhando as chamas. O rosto do pai desconhecido misturava-se com memórias confusas da infância, sonhos, sombras, medos que nunca compreenderam. As peças começavam a encaixar, e no fundo sentia que a história ainda estava longe de acabar. Pegou no telefone e ligou a Stevens, o seu assistente em Nova York. Quero que investigue tudo sobre um homem chamado Antônio Almeida, Porto, década de 80, ligações com contrabando. E Stevens, procura também a Fundação Whitmore, quero saber quem está por trás dela. Sim, senhor, mas por que agora? Daniel olhou para a mãe a dormir, o rosto sereno depois de tantos anos de tormento. Porque às vezes, para proteger o futuro, é preciso desenterrar o passado. Desligou o telefone e ficou em silêncio. A madeira estalava no fogo. Do lado de fora, o vento parecia murmurar o seu nome. De manhã, Rosa acordou e encontrou Daniel à mesa, com café e pão quente. O rosto dele parecia mais leve, mas o olhar revelava inquietação. Vais embora? Perguntou ela, com voz trêmula. Não ainda, mas há coisas que preciso de saber e promessas que preciso de cumprir. Ela sorriu, triste. Promete-me apenas que não te deixes engolir pelo que passou. Ele assentiu. Não vim para julgar, mãe, vim para entender. Ela pousou a mão sobre a dele. Então, talvez estejas pronto para a verdade. Daniel franziu o sobrancelho. Ainda há mais? Rosa suspirou. Há sempre mais. Levantou-se, foi até a cômoda e pegou num pequeno medalhão de prata. Abriu-o e mostrou ao filho. Dentro, uma fotografia minúscula, um bebê envolto numa manta azul e uma marca no pulso. Quando nasceste, tinhas uma pequena cicatriz aqui, disse ela, tocando o pulso dele. O médico disse que era nada, mas o teu pai ficou estranho. Disse que te tinham trocado no hospital, que não eras dele. Daniel achava que era delírio, mas depois que te deixei, começaram a aparecer pessoas a fazer perguntas, homens que eu não conhecia. Daniel respirava com dificuldade. A voz quase não saía. Está a dizer que talvez eu não seja quem penso? Rosa olhou-o com dor. Não sei, filho, só sei que o teu nascimento nunca foi simples e que o teu pai não era o único a querer-te. O silêncio que se seguiu foi devastador. O fogo da lareira crepitava, o relógio marcava o tempo como um inimigo. Daniel levantou-se, foi até a janela. O vento frio bateu-lhe no rosto. Lá fora, a aldeia acordava devagar, mas dentro dele tudo desmoronava. À tarde, um carro preto parou discretamente na esquina da rua. Um homem de fato escuro observava a casa à distância. No banco do passageiro, outro homem segurava uma pasta com o nome Daniel Azevedo Moore, em letras vermelhas. Ele já encontrou a mulher, disse o motorista. Então, o plano começa agora, respondeu o outro frio. O rapaz não pode descobrir a verdade, ainda não. O carro arrancou devagar, desaparecendo entre as árvores. Dentro da casa, Daniel olhava o retrato antigo do pai. Os olhos do homem pareciam encará-lo, desafiando-lo. Se há algo que querias esconder, pai, eu vou descobrir, murmurou. Nem que o mar inteiro se levante contra mim. E nesse momento, o som distante de trovões anunciou que a tempestade, literal e simbólica, estava prestes a começar. O vento soprava forte sobre o Douro. As gaivotas cruzavam o céu cinzento e a cidade do porto acordava lentamente, envolta em neblina. Daniel caminhava pela marginal, o casaco fechado até o pescoço, o olhar perdido na linha do horizonte.
Naquela manhã, cada passo parecia um regresso ao início, às perguntas sem resposta, aos fantasmas de uma história que começava a ganhar contornos perigosos. O telefone vibrou no bolso. Era Stevens. Senhor Moore, tenho novidades. Diz. O nome Antônio Almeida aparece em registros antigos da alfândega, a menção de um navio apreendido em 1986, Santa Lucia, carga suspeita, contrabando. O caso foi arquivado, mas há algo mais. Daniel parou junto ao cais. O ar cheirava a ferrugem e sal. O quê? O mesmo nome surge ligado à Fundação Whitgore, financiamentos, doações anônimas, transações entre Lisboa e Nova York. É estranho, a fundação foi criada em 1987, o ano em que o senhor foi adotado. Daniel apertou o telemóvel com força. Quero todos os documentos e, Stevens, não diga a ninguém que me contactaste. Entendido. Mas, senhor, parece que alguém já nos anda a seguir. Recebi um alerta de segurança no servidor da empresa. Alguém tentou aceder aos seus dados pessoais esta madrugada. Continua o trabalho, eu cuido do resto. Desligou. O som do vento aumentou. No reflexo das águas do Douro, Daniel viu o próprio rosto, cansado, tenso, dividido entre duas identidades. Daniel Azevedo, o menino abandonado. Daniel Moore, o presidente milionário. E entre eles um abismo de segredos. À tarde, dirigiu-se à biblioteca municipal, pediu acesso aos arquivos antigos da cidade. A bibliotecária, uma mulher idosa de óculos redondos, olhou-o curiosa. Procura algo específico, senhor? Registros do Porto de Leixões, década de 80, navios com o nome Santa Lucia. Ela acenou e desapareceu entre estantes. Minutos depois, voltou com uma caixa de pastas poeirentas. Daniel folheou uma a uma até que um documento o fez parar. Manifesto de carga, navio Santa Lucia, 1986. Assinatura, Antônio Almeida. Destino, Nova York. Carga, material humanitário, Fundação Whitmore. As mãos dele gelaram. Material humanitário, sussurrou. Mas nas entrelinhas, rabiscado a lápis, lia-se outra palavra, infantil. O coração acelerou. Havia algo terrível escondido ali. Fechou a pasta e saiu apressado. Do lado de fora, um homem fumava encostado a um carro preto. Olhou-o com disfarce, depois seguiu-o com o olhar quando Daniel passou. O instinto gritou-lhe que aquilo não era coincidência. Entrou no carro, respirou fundo e arrancou. Pelo espelho retrovisor, o mesmo veículo começou a segui-lo. Durante vários minutos, manteve-se à distância, nem perto, nem longe. Daniel acelerou, o outro fez o mesmo. A chuva começou a cair, fina, constante. Virou bruscamente para uma estrada secundária. O carro preto seguiu-lo. No fim da rua, travou e saiu do veículo. O vento cortava o rosto. « Quem és tu? » gritou. Mas o carro acelerou, desaparecendo na curva. O silêncio voltou, apenas o som das gotas a cair sobre o capô. Daniel encostou-se ao carro, respirando com dificuldade. Sabia que tinha atravessado uma linha invisível. Agora já não havia volta. De regresso à casa, Rosa esperava-o junto à lareira. Quando o viu entrar, percebeu de imediato, algo tinha mudado. « O que se passa, filho? » Ele tirou o casaco molhado, sentou-se e ficou alguns segundos em silêncio. Lembras-te de ter ouvido falar de uma tal Fundação Whitmore? Ela franziu o sobrancelho. Não, por quê? Parece que o pai trabalhou para eles. Navios, contrabando, talvez algo pior. E há ligações com a minha adoção. Rosa empalideceu. Meu Deus! Quero a verdade, mãe. Toda. Ela hesitou. Os olhos ficaram marejados. Há coisas que é melhor não saber. Não para mim. Passei a vida inteira sem saber quem era. Agora já não quero mitos, quero fatos. Rosa levantou-se, caminhou até uma gaveta antiga e tirou um caderno de capa gasta. Entregou-lhe. As páginas estavam cheias de anotações confusas, nomes, datas, números de navios. Mas algo chamou a atenção de Daniel. Uma frase sublinhada várias vezes. Whitmore igual Programa Esperança. Vidas para um novo mundo. Ele folheou mais páginas.
encontrou um nome americano, Dr. Samuel Whitmore, e ao lado uma anotação: Porto, Nova York, crianças escolhidas. Daniel levantou o olhar, atordoado. Crianças escolhidas? Rosa sentou-se, as mãos a tremer. Antes de deixarem-te partir, veio um homem elegante à Santa Casa. Disse que representava uma organização humanitária americana. Ofereceu-se a pagar todas as despesas da tua adoção. Falava de ti como se já te conhecesse. Daniel ficou em silêncio. A cabeça girava. Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. Ele sabia quem eu era antes de me conhecer? Rosa assentiu, em lágrimas. Disse apenas uma frase que nunca esqueci. Algumas crianças nascem para mudar o mundo, outras para o servir. O fogo estalou na lareira. Daniel olhou o reflexo das chamas nos olhos da mãe. Talvez ele não falasse de adoção, mas de propriedade. À noite, Daniel não conseguiu dormir. O vento batia nas janelas e cada ruído parecia uma lembrança. Sentou-se na cama, abriu o portátil e ligou-se a Stevens. O rosto do assistente apareceu, cansado. Senhor Moore, encontrei algo. Fala. A Fundação Whitmore tem sede em Boston, mas a filial europeia é em Lisboa. O curioso é quem a dirige, um homem chamado Samuel Whitmore Jr., neto do fundador. E sabe qual é o lema da fundação? Daniel levantou as sobrancelhas. Diz: resgatar o que foi esquecido. O silêncio ficou pesado. Stevens continuou. E há mais, descobri registros de doações feitas ao orfanato onde nasceu, o mesmo ano da sua adoção, tudo pago em numerário. Quanto tempo até eu chegar a Lisboa? 2 horas, se sair agora. Daniel fechou o computador, pegou no casaco e saiu. Rosa apareceu à porta, preocupada. Para onde vais? Para descobrir quem decidiu o meu destino antes mesmo de eu ter nome. O carro desapareceu na estrada molhada. O som do motor misturava-se com o rugido do mar. A cidade de Lisboa dormia sobre a chuva. As luzes refletiam-se no empedrado das ruas. Daniel estacionou diante de um edifício moderno, com um letreiro discreto: Whitmore Foundation Europe Branch. O segurança à entrada olhou com desconfiança. Tem marcação? Daniel mostrou o cartão corporativo. Sou do Moore Group, Nova York. Tenho reunião com o Dr. Samuel Whitmore Jr. O homem consultou uma lista. Não há nenhuma marcação. Daniel inclinou-se, frio. Então ligue-lhe, ele vai querer atender. Minutos depois, uma secretária de sorriso profissional veio recebê-lo. O elevador subiu até o último andar. As portas abriram-se para uma sala ampla, paredes de vidro, vista sobre o Tejo. Atrás da secretária, um homem de cabelo grisalho levantou-se. Senhor Moore, que surpresa! Surpresa para quem? Respondeu Daniel, sem sorrir. O homem estendeu a mão. Samuel Whitmore Jr. É uma honra conhecer o presidente do Moore Group. O seu pai foi um dos nossos maiores colaboradores. Daniel sentiu o sangue gelar. O meu pai? Sim, Antônio Almeida. Trabalhou conosco antes de desaparecer. Era um homem inteligente, corajoso. Ele acreditava, como nós, que algumas vidas precisavam ser redirecionadas. Redirecionadas? A voz de Daniel saiu baixa, mas firme. Chamemos-lhe uma missão humanitária. O seu caso foi o mais bem-sucedido, Sr. Moore. A prova viva de que o nosso projeto funcionou. Daniel deu um passo em frente. Está a dizer-me que a minha adoção foi um experimento? Whitmore sorriu tranquilo. Não um experimento, uma seleção. O seu pai biológico compreendeu a importância do sacrifício. A sua mãe, nem tanto. Daniel respirava com dificuldade. Cada palavra era um golpe. O que fizeram a ele? O mesmo que fazemos a todos que quebram o contrato. A voz era fria, quase científica. Daniel apertou os punhos. Vocês brincaram com vidas humanas. Chamamos-lhe aperfeiçoar o destino. O silêncio cortou o ar. Daniel virou-se para sair. Acabou. Mas antes que chegasse à porta, Whitmore disse calmo: pense bem, Sr. Moore. O mundo que construiu, a fortuna, o nome,
Tudo isso existe porque nós o escolhemos. E tudo pode desaparecer se escolher mal agora. Daniel parou. Não respondeu. Saiu, deixando a porta bater atrás de si. Lá fora, a chuva engrossava. O coração batia descontrolado. As palavras de Whitmore ecoavam-lhe na mente. O seu pai compreendeu o sacrifício. O que significava isso? Sacrifício de quem? Entrou no carro, ligou o motor e encostou-se ao volante. De repente, notou um envelope no banco do passageiro. Não estava ali antes. No verso, uma única frase escrita à mão: "O teu pai ainda vive." O mundo pareceu parar. O som da chuva tornou-se distante. As luzes da cidade desfocaram-se diante dos olhos. Daniel abriu o envelope com as mãos trêmulas. Lá dentro, uma fotografia recente. Um homem de olhar cansado, barba grisalha, sentado num banco de jardim. Atrás, uma data e um lugar. Lisboa, 21 de março. Daniel encostou-se ao banco. O coração disparava. O pai que ele julgava morto estava vivo. E algures, nas sombras daquela cidade, alguém observava, sabendo que o reencontro estava prestes a acontecer. O vento cortava frio junto ao rio Tejo. O sol poente tingia as águas de tons dourados e vermelhos, e Lisboa parecia suspensa entre o dia e a noite. Daniel caminhava devagar, seguindo as instruções do envelope. Jardim da Estrela, 21 de março, ao entardecer. O coração batia-lhe como um tambor dentro do peito. Cada passo era um eco do passado, cada sombra parecia observá-lo. Por fim, avistou o banco de jardim, o mesmo da fotografia. Um homem estava sentado, o corpo curvado, as mãos cruzadas sobre uma bengala. O cabelo grisalho, a barba por fazer, o casaco gasto. O rosto meio oculto pela luz baixa. Daniel parou a alguns metros, incapaz de avançar. O vento trazia o som distante dos sinos da basílica. O homem levantou o olhar e, naquele instante, o tempo parou. Os olhos eram os dele, a mesma cor, o mesmo brilho triste. Daniel sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. O homem falou primeiro, com uma voz rouca, cansada, mas cheia de emoção contida. "Sabia que virias." Daniel não respondeu. Aproximou-se lentamente. Cada passo parecia pesar uma vida inteira. "És o meu pai?" O homem sorriu de leve, sem alegria. "Sou o que restou dele." O silêncio caiu como uma pedra. Os dois ficaram frente a frente, medindo-se com o olhar. Daniel tentou falar, mas as palavras pareciam demasiado pequenas. "Disseram-me que tinhas morrido." "Morrer é fácil. Viver com o que fiz é que foi a minha pena." O velho fez sinal para que ele se sentasse. Daniel obedeceu, hesitante. Durante alguns segundos, ficaram apenas a ouvir o som das folhas, o rumor distante da cidade. Depois, Antônio falou. "Quando nasceste, o mundo já era demasiado perigoso para ti. Eu trabalhava no porto. Achava que podia dar-vos uma vida melhor, mas meti-me com gente errada. Contrabando, dívidas, ameaças. E um dia, apareceram homens que não aceitavam um não como resposta." Daniel olhava-o, os olhos marejados. "Homens da Fundação Whitmore?" Antônio assentiu, devagar. Chamavam-se assim. Diziam representar uma causa nobre, um programa internacional para ajudar crianças pobres. Mas o que queriam era sangue novo, crianças sem registro, sem família, vidas que pudessem moldar como quisessem. Prometeram-me dinheiro, segurança e, no fim, tomaram tudo. Daniel apertou as mãos, trêmulo. "E tu deixaste que me levassem?" Antônio olhou o chão, incapaz de sustentar o olhar do filho. "A tua mãe não sabia. Eu acreditava que era o melhor. Disseram-me que te dariam uma vida perfeita, educação, futuro, poder. E deram. Mas à custa da tua alma." O silêncio prolongou-se. As lágrimas escorreram pelo rosto de Daniel. "Passaste 40 anos escondido. Por quê?" Antônio respirou fundo. "Porque quando percebi o que tinham feito, já era tarde.
Os homens da fundação começaram a eliminar quem sabia demais. Rui Santos, o amigo do Porto, desapareceu. E eu fugi. Troquei de nome, vivi nas sombras, sempre a olhar por cima do ombro. Daniel passou a mão pelo rosto, tentando conter a raiva e a dor. E nunca tentaste encontrar-me? Tentei, muitas vezes, mas percebi que te tinham transformado em algo que não podia alcançar. Um império, uma imagem, uma criação deles. Se me aproximasse, podiam destruir-te, então preferi desaparecer. As palavras caíam como pedras. Cada frase era uma ferida aberta. Daniel levantou-se, deu alguns passos, olhou o rio. Eles disseram que me escolheram, que a minha vida era um projeto. E era, respondeu Antônio sem hesitar. Eles estudavam as tuas reações desde criança, controlavam a tua educação, os teus contatos, até o nome da tua empresa. Tudo parte de um plano maior. Tu eras o exemplo, o sucesso, a prova viva de que podem criar um homem à imagem deles. Daniel voltou-se, os olhos em fogo. E deixaste que fizessem isso? Que me roubassem a infância, o nome, a verdade? Antônio levantou-se também. Não deixei, fui enganado, e paguei por isso todos os dias. A voz dele partiu-se, o corpo fraco tremia. Daniel respirou fundo, tentando conter a fúria. Mas algo dentro dele quebrou. Sabes o que é crescer sem ninguém? Inventar histórias sobre quem te amou, quando a única coisa que tinhas era um bilhete a dizer perdoa-me? Sabes o que é olhar no espelho e não saber a quem pertences? Antônio baixou a cabeça. Sim, sei, porque vivi o mesmo, de outro modo. Perdi o meu pai pela ganância e perdi tu pela cobardia. Daniel fechou os olhos, sentindo o peito apertar. E agora, o que queres de mim? Antônio deu um passo hesitante. Quero apenas que saibas a verdade e que não deixes que te usem outra vez. Eles não terminaram, Daniel. Ainda procuram por ti. És a peça que falta. Daniel franziu o senho. Como assim? Antônio olhou em volta. Antônio está inquieto. Há anos que planejam algo maior, um projeto chamado Gênesis, e tu és o rosto disso, o símbolo. Mas, se descobrirem que falaste comigo, vão atrás de nós dois. Daniel deu um meio sorriso amargo. Eles já estão atrás de mim. Nesse instante, um estalido metálico ecoou. Antônio virou-se tenso. Do outro lado do jardim, um vulto escuro movia-se entre as árvores. Daniel percebeu o brilho de algo, talvez uma lente, talvez uma arma. O coração acelerou. Sai daqui, pai. Não, eles vieram por mim. Antes que pudessem reagir, ouviu-se um disparo seco. O som cortou o ar, assustando as pombas do jardim. Antônio cambaleou, levou a mão ao peito. O sangue manchou-lhe a camisa. Pai! Gritou Daniel, correndo até ele. Segurou-o nos braços, o corpo pesado, o olhar já distante. Não, não faça isso comigo. Antônio tentou falar. O sangue escorria-lhe pelos lábios. A caixa, o cais, Santa Polônia, o dossier. A voz sumia-se. Lá está a verdade. Os olhos dele perderam o foco, o corpo relaxou. Daniel ficou imóvel, o mundo a girar em volta. A chuva começou a cair, fina, fria, indiferente. As sirenes ecoavam ao longe, mas ele já não as ouvia. O tempo parou ali, entre o som da chuva e o corpo do pai nos braços. Horas depois, Daniel estava numa esquadra, sentado, as roupas ainda molhadas. Um inspetor de rosto duro interrogava-o. Disse que o homem era seu pai? Sim, mas os registros mostram que ele está morto desde 1990. Daniel levantou o olhar, exausto. Acredite, inspetor, ele estava vivo, até há pouco. O homem folheou alguns papéis. E diz que alguém disparou de longe, mas não viu o atirador. Não, mas sei quem mandou fazê-lo. O homem arqueou a sobrancelha. Tem nomes? Daniel hesitou. Depois escreveu algo num papel e entregou-lhe. Samuel Whitmore Jr. O homem olhou o nome e depois o encarou. Está acusando o presidente de uma das maiores fundações do mundo? Não estou a acusar, estou a avisar. Se não fizerem nada, o próximo a morrer serei eu. O homem ficou em silêncio. Depois suspirou.
Vamos analisar o caso. Mas, Sr. Moore, um conselho. Em Portugal, o mar tem ouvidos e as paredes também. Tenha cuidado com o que diz e com quem o ouve. Ao sair da esquadra já era madrugada. A cidade dormia, coberta de nevoa. Daniel caminhou pelas ruas desertas, o som dos passos ecoando nas pedras antigas. Cada sombra parecia observá-lo. Sentiu o peso do mundo nos ombros, o pai morto, a mãe em perigo, a fundação a cercá-lo. De repente, o telefone vibrou. Mensagem anônima, apenas 3 palavras. Santa Apolônia, amanhã. O sangue gelou-lhe nas veias. Era o que o pai dizia, o cais, a caixa, o dossiê. Talvez ali estivesse o segredo que podia derrubar tudo. Guardou o telefone e olhou o horizonte. O Tejo refletia a lua, fria e distante. E Daniel, sozinho na escuridão, percebeu que o caminho de volta à verdade acabava de se transformar numa guerra. Uma guerra onde o inimigo tinha nome, poder e rostos sorridentes. Em Amarante, Rosa acordou sobressaltada. O vento batia nas janelas e um pressentimento sombrio apertou-lhe o peito. Levantou-se, foi até a fotografia do filho sobre a mesa e murmurou: Protege o Senhor, que ele encontre a verdade, antes que a verdade o destrua. Lá fora, o primeiro trovão anunciou a tempestade que se aproximava. E em Lisboa, Daniel preparava-se para descer às profundezas do seu passado, onde o amor, a culpa e o poder se encontrariam pela última vez. A madrugada nascia fria sobre Lisboa. O céu ainda carregava as cores cinzentas da noite e o ar junto ao Tejo cheirava a ferro e sal. Daniel caminhava com o colarinho do casaco levantado, o olhar fixo nas luzes distantes da estação de Santa Apolônia. As palavras do pai ecoavam-lhe na cabeça. A caixa, o cais, o dossiê. A chuva fina molhava-lhe o rosto, mas ele mal sentia. Cada passo era uma promessa. A promessa de que, acontecesse o que acontecesse, ele terminaria o que o pai começara. No bolso, o bilhete anônimo piscava no ecrã do telemóvel. Santa Apolônia. Amanhã. E o amanhã era agora. A estação estava quase deserta. Apenas alguns sem-abrigo dormiam sob os arcos, embrulhados em cobertores. O som distante de um comboio partindo para o norte enchia o ar com um apito melancólico. Daniel olhou à volta, procurando algo. Um sinal, um rosto familiar, qualquer coisa que o guiasse. Do outro lado da rua, uma velha tenda de pescadores chamava-lhe a atenção. O toldo rasgado balançava com o vento. Aproximou-se com cautela. Por trás da tenda, uma escada enferrujada descia até uma zona abandonada do cais, um espaço esquecido, cheio de contentores e caixas velhas. O coração acelerou. Tirou o telemóvel e ligou a lanterna. A luz revelou inscrições antigas nas paredes, números de série, datas, palavras em inglês e português misturadas. Ao fundo, um pequeno compartimento de metal semi-oculto atrás de um painel partido. Daniel ajoelhou-se, afastou os pedaços de madeira e viu algo brilhando sobre o pó. Era uma caixa de aço com o selo da Fundação Whitmore gravado na tampa. A respiração tornou-se pesada. Puxou-a com força. O ferro rangeu, ecoando no silêncio úmido. Tentou abri-la. Estava trancada. Olhou em volta, encontrou uma barra de ferro e bateu com força. Um estalo. A tampa cedeu. Lá dentro havia documentos, fotografias e um disco rígido antigo com uma etiqueta escrita à mão. Gênesis, Projeto 001, D. Azevedo. Daniel ficou paralisado. Aquele D só podia ser ele. Pegou nas folhas, lendo à luz da lanterna. E o que viu gelou-lhe o sangue. Relatórios médicos, gráficos genéticos, assinaturas de médicos americanos e portugueses. Uma linha destacada dizia: Sujeito D001, compatibilidade genética perfeita. Programa de integração, concluído com sucesso. Origem biológica mista, potencial elevado. As mãos dele tremiam. Meu Deus! Folheou mais. Encontrou um nome repetido várias vezes, Dr. Samuel Whitmore Sr. E, na última página, uma fotografia antiga, tirada num laboratório. No centro, um grupo de cientistas. E entre eles, António Almeida, o seu pai, sorrindo.
O chão pareceu desaparecer. Daniel fechou os olhos, respirando com dificuldade. A mente girava. O pai participara no projeto. Não fora apenas uma vítima, fora parte dele. A dor misturou-se com raiva. Foste cúmplice, murmurou entre dentes. Foste parte disto. O som de passos interrompeu o silêncio. Daniel ergueu a lanterna, luz tremenda nas paredes. Quem está aí? Gritou. Nenhuma resposta. Depois, outro som. O clique metálico de uma arma sendo engatilhada. De repente, uma voz masculina ecoou na escuridão. Afaste-se da caixa, Sr. Moore. A luz da lanterna revelou 3 homens. Fatos escuros, auriculares, rostos frios. O primeiro avançou, apontando uma pistola. Entrega o material. Daniel ergueu o olhar, os músculos tensos. Quem os mandou? O homem respondeu, indiferente. Aqueles que o criaram. O silêncio caiu pesado. Daniel fechou a caixa, levantou-se lentamente. O olhar firme, mesmo com o medo no peito. Se me quiserem, vão ter de me levar com isto. Deu 2 passos atrás, até à beira do cais. O vento levantava as folhas e fazia o Tejo rugir lá embaixo. Os homens hesitaram. Não faça estupidez, Sr. Moore, disse o líder. Daniel sorriu amargo. A minha vida inteira foi uma estupidez que vocês criaram. E, num gesto rápido, atirou o disco rígido para o rio. O som do metal batendo na água ecoou como um tiro. O líder gritou: Não! Daniel aproveitou o momento e empurrou uma pilha de caixas contra os homens. O caos instalou-se. Disparos. O som ensurdecedor ricocheteava nas paredes de ferro. Daniel correu, abaixando-se entre contentores. Um tiro passou rente à sua orelha. Outro acertou num tubo metálico, espalhando faíscas. O coração parecia explodir. As botas escorregavam no chão molhado. A chuva engrossava. Ele correu até uma saída lateral e subiu a escada enferrujada. Atrás, ouvia os passos e as vozes. Apanhem-no! Não o deixem sair! Lá em cima, o cais estava quase deserta. Um comboio antigo apitava ao longe. Daniel correu em direção à rua, mas um dos homens surgiu à frente, bloqueando-lhe o caminho. O corpo alto, o olhar impiedoso. Acabou, Sr. Moore. Daniel respirava com dificuldade. Acabou, sim, mas não para mim. E antes de o homem pudesse reagir, Daniel arremessou-lhe uma pedra que apanhara do chão. O impacto atingiu o rosto do segurança, que cambaleou. Daniel aproveitou e correu, desaparecendo entre as ruas estreitas atrás da estação. Correu até as pernas queimarem. Só parou quando chegou a uma viela escura, escondida entre 2 prédios antigos. Acostou-se à parede, ofegante. A roupa encharcada, as mãos sujas de sangue e pó. O corpo tremia. O som dos carros e das sirenes misturava-se ao barulho do mar distante. Tirou o telemóvel, ligou a Stevens. Eles sabem de tudo. Mataram o meu pai e quase me apanharam. Meu Deus, onde está? Em Lisboa, cais de Santa Apolónia. Mas há mais. Há um projeto. Chamam-lhe Gênesis. Preciso que cries cópias de segurança de todos os meus dados. Agora. Já estou a tratar disso. Mas, Daniel, houve um ataque ao servidor da empresa há menos de 1 hora. Eles tentaram apagar o teu histórico. Parece que querem reescrever quem tu és. Daniel passou a mão pelo cabelo exausto. Deixem-nos tentar. Desta vez, vou eu escrever a história. Desligou. O telefone caiu-lhe das mãos. Ficou ali, acostado à parede, olhando o vazio. Lembrou-se do pai, do olhar dele no momento do disparo e das últimas palavras. A caixa, o dossiê. A caixa estava nas suas mãos, mas o disco, o coração do segredo, estava agora no fundo do rio. Ou talvez, não. De manhã, a polícia encontrou 2 corpos junto ao cais, seguranças sem identificação. Nenhum vestígio de Daniel. As notícias correram discretamente, abafadas por uma ordem superior. A Fundação Whitmore negou envolvimento. Mas nos bastidores, os telefones não paravam de tocar. Em Amarante, Rosa via as notícias pela televisão. Quando ouviu o nome Santa Apolónia, deixou cair a chávena de té. O líquido espalhou-se pela mesa. Os olhos encheram-se de lágrimas. Não, Daniel. Levantou-se, correu até o telefone e ligou para o número americano que o filho lhe dera. Nada. Depois tentou de novo. Voz eletrónica, número inexistente. Sentou-se à beira da cama, o corpo tremendo. No bolso do avental, algo vibrou. Uma mensagem. Sem número, sem remetente. Apenas 2 palavras. Ele vive. Então, num apartamento em Lisboa, Daniel limpava o sangue do braço com uma toalha. O corte era superficial, mas a dor era funda. O espelho devolvia-lhe o rosto de um homem que já não reconhecia.
As olheiras, o olhar duro, a barba por fazer, nada restava do presidente elegante que aterrara em Portugal dias antes. Agora restava apenas o filho de uma mulher pobre e de um homem perdido. Pusou a toalha e abriu a caixa novamente. Entre os papéis, encontrou um envelope que ainda não abrira. Dentro, uma fotografia de bebê. Ele, com poucos meses, envolto numa manta azul. No verso, a caligrafia do pai. Perdão é o último nome da verdade. Ao lado da fotografia, um pendrive pequeno, escondido num compartimento. Daniel ficou imóvel. Ligou-o. O ecrã piscou. Um vídeo começou a tocar. A imagem mostrava um laboratório antigo. O pai, mais jovem, diante de uma câmara. Se estás a ver isto, é porque não consegui impedir o que começaram. A Fundação Whitmore nunca foi sobre caridade. É sobre criação. Crianças como tu, Daniel, nasceram de algo que eles chamam de Projeto Gênesis. Mistura genética, inteligência aprimorada, manipulação comportamental. Tu foste o primeiro. E o único que sobreviveu. Daniel continuava, a voz trêmula. Eles queriam provar que podiam fabricar a perfeição. Mas eu percebi o preço. Os outros morreram. Tu eras o único que restavas. Por isso, escondi-te. Mudei os registros, apaguei provas e entreguei-te à tua mãe. Mas eles descobriram. E levaram-te mesmo assim. A imagem começou a distorcer-se. O som falhava. Antes do vídeo terminar, António olhou diretamente para a câmara. Um dia, quando souberes, lembra-te disto. A perfeição não é o que eles criaram em ti. É o que tu escolheres fazer com o que te deram. O vídeo apagou-se. Daniel ficou em silêncio. O coração batia devagar. As lágrimas, quentes, desciam-lhe pelo rosto. Agora, a verdade era maior do que ele. Maior do que o passado, do que o nome, do que o mundo que construíra. Ele era o primeiro. O começo de algo que nunca devia ter existido. Mas também, talvez, a única esperança de o terminar. Olhou pela janela. A chuva caía sobre Lisboa, lavando as ruas como se o mundo tentasse purificar-se. Daniel apertou o punho. Acabou. Desta vez vão saber o que significa nascer livre. E, enquanto o vento batia contra o vidro, ele sabia. A guerra contra a Fundação Whitmore acabava de começar. A chuva não parava há 3 dias. Lisboa parecia mergulhada num véu de cinza. O Tejo, revolto, batia contra os pilares da ponte como se tentasse avisar que algo estava prestes a acontecer. No pequeno apartamento que servia agora de esconderijo, Daniel Moore, ou Daniel Azevedo como voltara a chamar-se, trabalhava em silêncio. O computador portátil estava coberto de cabos e discos externos. Na tela, centenas de ficheiros, imagens, relatórios, vídeos, provas. Cada linha era uma ferida aberta do passado. O som das teclas misturava-se ao da chuva. Os olhos de Daniel, cansados e vermelhos, fixavam a tela. No canto do monitor, uma pasta com o nome Genesis_Full piscava, aguardando ser encriptada. O plano era simples e impossível: enviar tudo a jornalistas internacionais antes que a Fundação Whitmore o encontrasse. De repente, o telefone vibrou. Uma mensagem curta, de Stevens. Cheguei, estou no café em frente, temos pouco tempo. Daniel fechou o portátil, guardou o disco principal numa bolsa impermeável e desceu as escadas rapidamente. O coração batia no mesmo ritmo do trovão. O café era pequeno, antigo, cheiroso a café torrado e madeira molhada. Stevens estava numa mesa no fundo, disfarçado sob um casaco castanho e chapéu. Os olhos inquietos, as mãos nervosas. Daniel aproximou-se. Conseguiste o que pedi? Stevens tirou uma pen do bolso e colocou-a sobre a mesa. Todos os contatos de imprensa, jornalistas de investigação, advogados, tudo preparado. Mas há um problema. Daniel franziu o sobrolho. Qual? Stevens olhou à volta, baixando a voz. A Whitmore já sabe que estás em Lisboa. Interceptaram comunicações. Ontem, invadiram o servidor do grupo em Nova York. A tua imagem está em todas as listas internas como ativo comprometido. Daniel encostou-se à cadeira, respirando fundo. Então é oficial, sou o inimigo. Stevens olhou-o fixamente. Não, Daniel, és a ameaça. Por um instante, o silêncio entre eles pesou. Depois, Daniel tirou um envelope e colocou-o sobre a mesa. Dentro disso há tudo o que eles fizeram e quem ajudou. Se eu desaparecer, tu sabes o que fazer. Stevens hesitou. Não devia deixar-te sozinho nisto. Daniel sorriu, cansado.
Já nasci sozinho nisto. Horas depois, Daniel atravessava a ponte para o outro lado da cidade. O vento era tão forte que parecia empurrar o carro. No rádio, uma notícia em voz neutra. O magnata americano Daniel Moore está sendo procurado por fraude fiscal e manipulação corporativa. As autoridades internacionais colaboram com a Fundação Whitmore na investigação. Ele desligou o rádio com raiva. Sabia que aquilo era apenas o início da destruição da sua reputação. A fundação tinha poder para reescrever a realidade. O telefone tocou. Era uma chamada com um número desconhecido. Atendeu, hesitante. Uma voz feminina soou, calma, fria. Senhor Moore, ou devo dizer, Senhor Azevedo. Daniel sentiu o estômago apertar. Quem fala? Sou a doutora Helena Whitmore. Acredito que já ouviu falar de mim. A irmã de Samuel Jr., o verdadeiro cérebro da fundação. Deixe-me adivinhar, respondeu Daniel irônico. Ligou para oferecer redenção? Liguei para oferecer escolha, respondeu ela com um tom sereno. Se divulgar os dados, não apenas o senhor morre, a sua mãe também. Está em Amarante, não é? Mulher idosa, casa pequena, sozinha. O sangue gelou-lhe nas veias. Não ouse tocar-lhe. Então entregue-nos o material, Daniel. O mundo não precisa saber de verdades que destroem. A chamada terminou. O carro desviou ligeiramente na estrada. Daniel travou, encostou respirando com força. As mãos tremiam. Eles sabiam de tudo, sabiam da mãe, do passado, dele. Olhou o Tejo revolto e entendeu, não podia fugir, tinha de atacar. À noite foi ao encontro de um contato de confiança de Stevens, um antigo jornalista de guerra, agora reformado chamado Miguel Serpa. O homem esperava-o num armazém abandonado perto de Almada. Cabelos grisalhos, barba espessa, olhar firme. Stevens disse-me que trazes algo grande, maior do que imaginas. Daniel colocou a pen sobre a mesa e ligou o portátil. As imagens começaram a passar. Documentos, vídeos, relatórios médicos, rostos de crianças, assinaturas de políticos. Miguel ficou em silêncio durante minutos, observando tudo. Meu Deus, isso é monstruoso. Daniel respondeu com voz seca. Isto é um mundo real. Se eu publicar isto, vão atrás de mim e de ti. O jornalista suspirou, acendeu um cigarro, pensativo. Há uma rede de repórteres independentes. Posso enviar parte do material amanhã. Mas há algo que devia saber. Daniel ergueu o olhar. O quê? O Stevens não é quem pensas. O coração dele parou por um instante. O que quer dizer com isso? A Whitmore tem informadores em toda parte, e alguém do teu círculo entregou informações nas últimas 48 horas. O nome apareceu num relatório interceptado. Thomas Stevens. Daniel levantou-se, o sangue fervendo. Está enganado, ele arriscou a vida por mim. Miguel manteve o olhar firme. Confia em mim. Eu vi homens bons venderem a alma por menos. Daniel ficou em silêncio. Depois, agarrou o portátil e saiu sem dizer uma palavra. Do outro lado da cidade, num quarto de hotel luxuoso, Stevens falava ao telefone. O rosto frio, distante. Sim, ele confia em mim. Esta noite vai ao armazém. Amanhã entregarei o material. Uma voz respondeu do outro lado. Muito bem, Sr. Stevens. A doutora Whitmore ficará satisfeita. E a sua família também. A chamada terminou. Stevens fechou os olhos, a culpa pesando-lhe no peito. Desculpa, Daniel, murmurou, antes de desligar as luzes. Na manhã seguinte, Daniel acordou sobressaltado com o som do telefone. Era Miguel. Tens de sair daí, agora. O que aconteceu? Interceptaram o meu sinal. Alguém está a caminho. Não confies em ninguém. O som de um motor aproximando-se cortou o ar. Daniel correu até a janela. 2 carros pretos estacionavam diante do prédio. Homens de terno saíam com auriculares e malas metálicas. Droga! Pegou no portátil, na pen e correu escadas abaixo. Saiu pela porta lateral, misturando-se com a multidão no mercado vizinho. O coração batia descompassado, o suor misturava a chuva. Atrás dele, ouviam-se gritos. Atenção, alvo em movimento! O som das botas ecoavam no empedrado. Daniel virou à direita, depois à esquerda, entrou numa viela estreita. A respiração falhava. As imagens vinham-lhe à mente, o pai a cair, o olhar da mãe, o rosto de Stevens. Quando alcançou o final da rua, um carro travou diante dele. A porta abriu-se. Era Stevens. Entra! Daniel hesitou. Como me encontraste?
Rastreamos o teu telefone. Apaga-o, agora. Daniel atirou o teu TDAS ao chão e entrou. O carro arrancou em alta velocidade. Vamos para onde? Para fora da cidade, tem um plano. Por alguns minutos, o silêncio dominou. Depois, Daniel perguntou: Por que o fizeste, Stevens? O outro olhou, confuso. O quê? Traíste-me. Stevens ficou pálido. Quem te disse isso? Miguel. Ele interceptou uma chamada. Whitmore comprou-te. O rosto de Stevens endureceu. Não é tão simples. Daniel ergueu o olhar gelado. Explica-me então. O outro respirou fundo. Eles têm a minha filha, Daniel. Desde que começaste esta guerra, sigo ordens. Cada passo teu, cada ligação, cada mensagem. Se eu não cooperasse, matavam-na. O carro continuava a acelerar. Daniel fechou os olhos por um instante. A raiva e a compaixão misturavam-se dentro dele. Devias ter me dito. E o que podias fazer? Tu próprio mal consegue salvar-te. De repente, uma luz forte apareceu atrás, faróis. Outro carro aproximava-se rapidamente. Stevens olhou pelo espelho. Eles nos encontraram. Daniel agarrou a Pen. Para onde vais? Para terminar isto. O carro entrou num túnel. Os faróis refletiam nas paredes úmidas. De repente, o som de um disparo. O vidro traseiro estilhaçou-se. Stevens gritou, desviando o volante. O carro rodopiou, bateu na parede, derrapou até parar. Daniel tossia, tonto. Olhou ao lado. Stevens estava ferido. O sangue escorria-lhe do ombro. Vai, leva o material. Eles não podem ganhar. Daniel tentou ajudá-lo, mas ele o empurrou. Vai, maldito, salva-te. Daniel saiu cambaleando. Atrás, os perseguidores aproximavam-se. Correu pelo túnel, o som dos tiros ecoando nas paredes. Subiu por uma saída de emergência e emergiu na rua, ofuscado pela luz da manhã. O corpo tremia, mas ainda segurava a Pen, o último pedaço da verdade. Ao longe, a explosão ecoou. Daniel virou-se. O túnel estava em chamas. O carro de Stevens ardia, engolido pelo fogo. Por um instante, tudo pareceu ficar em câmera lenta. O som abafado, o calor, o cheiro de gasolina. Ele recuou, em choque. Stevens. As lágrimas misturavam-se à chuva. O céu desabava sobre Lisboa. Mas Daniel não podia parar, não agora. O sacrifício do amigo tinha de ter sentido. Agarrou a Pen com força e sussurrou: Isto não morre comigo. E caminhou em direção ao centro da cidade, desaparecendo entre a multidão, enquanto atrás dele o fogo devorava o passado, e a verdade esperava o momento certo para renascer. Lisboa, 2 dias depois da explosão. A cidade parecia mais silenciosa, como se respirasse por medo. Os jornais falavam apenas de uma coisa: magnata americano Daniel Moore suspeito de conspiração e homicídio. Investigação internacional aponta ligações com redes secretas de manipulação genética. As televisões repetiam imagens suas, fragmentos irritados, distorcidos, falsos. A Fundação Whitmore tinha feito o que sabia fazer melhor: reescrever a verdade. Num pequeno quarto de pensão em Alfama, Daniel observava o ecrã da televisão em silêncio. O reflexo do seu rosto misturava-se com as imagens do noticiário. O apresentador dizia: fontes confirmam que o Sr. Moore liderava um projeto clandestino de experiências humanas. A Fundação Whitmore nega envolvimento e condena publicamente as ações do ex-diretor. Daniel baixou o olhar. As mãos tremiam. Já não era apenas um homem procurado. Era um monstro criado pelo sistema que jurara destruir. Um Frankenstein moderno. Pegou no telemóvel descartável e escreveu a Miguel Serpa: tenho as provas. Amanhã, à meia-noite, Miradouro da Senhora do Monte. Traz uma câmara. Vamos contar tudo. Enviou e apagou a mensagem. Sabia que podia ser a última. Naquela noite, chovia com força. O vento soprava entre as vielas, arrancando jornais e folhas. Daniel caminhava com o capuz levantado, as mãos nos bolsos, o corpo cansado. Subia devagar as escadas do Miradouro, cada passo um peso no coração. Lá de cima, Lisboa dormia sob a tempestade, as luzes refletidas no Tejo, os elétricos vazios, a solidão das janelas acesas. Miguel já o esperava, com uma pequena câmara e um tripé. Estás certo disto? Perguntou, a voz quase engolida pelo vento. Se eu morrer amanhã, quero que o mundo saiba porquê. Eles não vão deixar. Já não podem impedir o que começou. Daniel colocou a pen sobre a mesa improvisada de pedra.
Ligou o portátil e começou a gravar. A luz azul do ecrã iluminava o rosto dele, cansado, mas sereno. Falou devagar, olhando diretamente para a lente. O meu nome é Daniel Azevedo. Fui conhecido como Daniel Moore, presidente de um império que nunca me pertenceu. Durante anos, fui o produto de um experimento chamado Projeto Gênesis. Fui criado para ser o exemplo perfeito de um ser humano moldado, corpo, mente, destino. Mas a perfeição deles matou centenas de crianças e agora querem apagar a última prova viva, eu. Miguel observava em silêncio, os olhos marejados. Daniel continuava. A Fundação Whitmore controla governos, corporações e até a verdade. Mas a verdade não pode ser destruída, só escondida. E hoje eu recuso ser o seu silêncio. Nesse instante, um som distante, um estalo metálico. Miguel levantou o olhar tenso. Ouviste isto? Daniel parou. Silêncio. Depois, outro estalo, mais perto. De repente, as luzes do miradouro apagaram-se. A tela do computador piscou. Uma interferência. Depois, uma voz, fria, surgiu no alto-falante. Parabéns, Daniel, falaste bonito. Mas o palco não era teu. Daniel congelou. Helena Whitmore. Sim. Achaste mesmo que podias derrotar quem te criou? O ecrã mostrou o rosto dela. Elegante, imperturbável, olhos de gelo. Sabes o que é irónico? Até a tua rebeldia estava no guião. Querias liberdade, mas foste o melhor instrumento de propaganda que tivemos. Graças a ti, o mundo acredita que somos vítimas. Daniel apertou os punhos. Vão pagar pelo que fizeram. Helena sorriu. Não, Daniel, tu vais pagar pelo que és. O som de helicópteros começou a ecoar no céu. Feixes de luz cortavam a chuva. Miguel olhou em volta assustado. Eles encontraram-nos. Daniel fechou o portátil, arrancou a pen e gritou: Corre! Os dois começaram a fugir pelas escadas de pedra, enquanto os holofotes varriam o chão e sirenes subiam pelas ruas. O barulho ensurdecedor fazia o coração de Daniel bater no limite. Atrás, vozes gritavam: Alvo visualizado, não o deixem escapar. Miguel tropeçou, caiu. Daniel voltou, puxando-o. Mas antes que pudesse levantá-lo, um disparo ecoou. O jornalista cambaleou, levando a mão ao peito. O sangue misturou-se à chuva. Daniel gritou: Miguel, aguenta! Ele tentou sorrir. Termina o que começaste. Os olhos fecharam-se. Daniel sentiu um vazio profundo, como se o mundo inteiro tivesse desabado. Mas não podia parar. Agarrou a pen e continuou a correr, o corpo ensopado, a alma em ruínas. Desceu até o bairro velho, escondendo-se num beco estreito. Respirava com dificuldade, as mãos sujas de sangue. A chuva caía como navalhas. Atrás dele, as sirenes ainda ecoavam. De repente, uma figura surgiu na sombra. Uma mulher, de capuz escuro, rosto parcialmente oculto. A voz era familiar. Daniel. Ele ergueu o olhar, incrédulo. Mãe? Rosa aproximou-se, o rosto molhado de lágrimas e chuva. Meu filho, Deus trouxe-te até mim. Daniel não acreditava. Como soubeste onde eu estava? Um homem veio à aldeia há 2 dias. Disse que estavas em perigo, que te encontraria aqui. Um homem? Quem? Chamava-se Samuel Whitmore. O choque atravessou como uma lâmina. Whitmore. Disse que queria ajudar-te, que estava arrependido. Daniel deu um passo atrás. Tudo girava. Samuel Whitmore, o inimigo, o criador, era quem trouxera a mãe até ali. Um novo jogo, um novo engano. Antes que pudesse reagir, um carro preto parou na entrada do beco. Os faróis iluminaram tudo. Homens desceram rapidamente, apontando armas. Helena foi protegida por guarda-costas. A voz dela cortou o ar. Acabou a Daniel. Ele colocou-se à frente da mãe. Se a tocarem, juro que... Não precisamos tocá-la. Ela já fez o que devia. Ela trouxe-te até nós. Rosa olhou-a confusa. Do que está a falar? Helena sorriu. Pobre mulher. Achou mesmo que vinha salvar o filho. Mas cada passo teu, Daniel, foi guiado. Desde o bilhete, a caixa, o dossiê, tudo parte do mesmo programa. Chama-se Genesis Reborn. E tu és o resultado final. Daniel sentiu o coração parar. Mentira. Não, querido. És o protótipo perfeito. Tudo o que fizemos levou-te até este momento. Encontrar, sentir, sofrer, para provar que o amor pode ser programado.
A chuva caía com mais força. Rosa levou as mãos ao rosto em choque. Meu Deus! Não. Helena aproximou-se. Dá-me a pen, Daniel, ou ela morre agora. Ele olhou para a mãe. As lágrimas confundiam-se com a chuva. Filho, não lhes des dada. Mãe. A cena parecia em câmara lenta. O som do trovão, as gotas suspensas no ar, a respiração entrecortada. Daniel fechou os olhos por um instante e lembrou-se da voz do pai. A perfeição não é o que eles criaram em ti, é o que tu escolhes fazer com o que te deram. Abriu os olhos, olhou para Helena e sorriu. Está bem, quer a pen? Então venha buscá-la. Num gesto súbito, atirou a pen contra o chão, partindo em 1000 pedaços. A faísca do impacto iluminou o beco. Helena gritou. Não! Os homens avançaram. Daniel empurrou a mãe para trás e correu, sob o fogo cruzado. O som dos tiros misturava a chuva e as sirenes. Uma bala atingiu-lhe o ombro, mas ele continuou. Subiu pelas escadas de ferro, tropeçando, o corpo a sangrar. Lá de cima, olhou para baixo. Helena gritava ordens, o rosto distorcido pela fúria. Daniel, ofegante, encostou-se a uma parede e olhou o horizonte. Lisboa estendia-se diante dela, uma cidade fria, molhada, indiferente. O sangue escorria-lhe pelo braço, misturado com a água. Mas, no olhar, havia algo novo. Liberdade. Fechou os olhos e sussurrou. Pai, acabei o que começaste. E, antes que os helicópteros o encontrassem, deixou-se cair no escuro das vielas, desaparecendo na chuva. Na manhã seguinte, as manchetes eram contraditórias. Terrorista internacional abatido em Lisboa. Fundação Whitmore doa milhões para vítimas de tragédia urbana. Mas nenhuma mencionava o nome Daniel Azevedo. Era como se nunca tivesse existido. Num convento antigo em Coimbra, Rosa ajoelhava-se diante de uma vela acesa. Entre as mãos, segurava uma pequena caixa metálica, com um compartimento secreto. Dentro, um microchip intacto, idêntico à pen destruída. Ela olhou o céu e murmurou. O amor dele não pode ser apagado. A chama tremeu. E o silêncio encheu o ar, o prelúdio de algo que ainda estava por vir. As semanas seguintes foram envoltas num silêncio estranho. A cidade de Lisboa voltou à sua rotina. Turistas, elétricos amarelos, o cheiro a café nas manhãs frias, mas por baixo dessa normalidade, algo se movia. Rumores, sussurros, fragmentos de uma história que ninguém conseguia apagar completamente. Um blog anônimo começara a publicar vídeos e documentos secretos sob o nome O Filho Perdido. Os ficheiros eram autênticos, provas do Projeto Gênesis. Assinaturas, relatórios médicos, correspondências internas, nomes de políticos e empresários. A Fundação Whitmore tentava silenciar tudo, mas era como tentar segurar água entre os dedos. A verdade começava a escorrer. Num convento nos arredores de Coimbra, Rosa vivia agora entre as freiras. O rosto mostrava o cansaço de quem carregava demasiado tempo o peso da culpa e da esperança. Todas as manhãs, acendia uma vela diante do altar e sussurrava uma única oração. Que a verdade encontre a luz, mesmo que a luz me cegue. Naquela manhã, uma das irmãs aproximou-se segurando um envelope. Irmã Rosa, isto chegou para si. Veio dos Estados Unidos. Rosa pegou no envelope com mãos trêmulas. Abriu-o devagar. Dentro havia uma carta e um pequeno pendrive prateado. A caligrafia era familiar, firme e inconfundível. Mãe, se estás a ler isso, significa que consegui o que precisava. Não morri, pelo menos não da forma que eles queriam. Tudo o que Whitmore criou ruiu. A verdade saiu e agora já não há volta. Não te procures no passado, vive, porque foi o teu amor, mesmo distante, que me manteve humano. D. As lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto dela. Rosa levou a carta ao peito e olhou o crucifixo sobre o altar. Obrigada, meu Deus, ele vive. Enquanto isso, em Nova York, a Fundação Whitmore desmoronava. Nas manchetes, escândalo mundial, fundação envolvida em experiências genéticas ilegais. Helena Whitmore e altos executivos detidos em operação internacional. Nos tribunais, vídeos e documentos tornavam-se provas incontestáveis.
As mesmas imagens que Daniel gravara em Lisboa surgiam agora nas televisões de todo o mundo. A voz dele ecoava pelas salas de audiências. Não há progresso sem humanidade, e não há humanidade sem verdade. O nome Daniel Moore estava manchado, mas o nome Daniel Azevedo começava a ser lembrado, não como um empresário, mas como um homem que desafiou os próprios criadores para libertar-se. 3 meses depois, numa praia isolada do Algarve, o mar batia nas rochas em ondas lentas e compassadas. O sol poente pintava o horizonte com tons de ouro e sangue. Uma figura caminhava na areia molhada, deixando pegadas que a maré logo apagava. Era ele, Daniel. O cabelo mais comprido, o rosto com cicatrizes novas, mas o olhar calmo, limpo, humano. Trazia um casaco simples e uma mochila. No bolso, apenas um pendrive idêntico ao que enviara à mãe. O último fragmento da sua história. Sentou-se diante do mar. Fechou os olhos e ouviu o som das ondas. O mesmo som que ouvira quando criança, em Amarante, no velho rádio da mãe. Por um momento, tudo pareceu voltar. A infância, o abandono, o laboratório, o pai, o fogo, o amor. Mas agora não havia dor, só paz. Um carro parou à distância. Uma mulher desceu, cabelo escuro, olhar determinado. Aproximou-se lentamente. Sabia que o encontraria aqui. Daniel olhou-a. Era Laura Mendes, jornalista da rede europeia que publicara o primeiro vídeo do filho perdido. Disseram-me que tinha desaparecido, disse ela. Às vezes, desaparecer é a única forma de sobreviver. Laura sentou-se ao lado dele. As pessoas perguntam quem é o homem que enfrentou a Whitmore. Quer dar a sua versão antes que outros contem por si? Daniel sorriu, olhando o mar. Não há versão, só o que ficou. E o que ficou? A liberdade e o silêncio. Ela pousou a câmera ao lado, mas não a ligou. Posso guardar segredo? Guarde o que quiser, mas lembre-se, a verdade não é minha, é de quem a precisa. O vento soprou forte, levantando areia. Laura olhou-o com ternura. Vai ficar aqui? Por agora. Há feridas que o tempo não curam, só o mar entende. Ela levantou-se, hesitou e perguntou. Se pudesse voltar atrás, mudaria algo? Daniel olhou o horizonte, o sol já meio escondido. Não, porque mesmo no erro, encontrei a minha humanidade. Laura acenou e afastou-se. O som dos passos dela desapareceu. Daniel ficou sozinho outra vez, mas não sentia solidão, sentia leveza. O mundo podia esquecê-lo. Ele finalmente lembrava-se de quem era. Em Lisboa, no mosteiro onde Rosa vivia, as freiras preparavam o jantar. O rádio tocava baixo. De repente, uma notícia interrompeu a música. O autor anônimo do blog Filho Perdido foi identificado como Daniel Azevedo, cidadão português. As suas revelações ajudaram a desmantelar uma das maiores redes de manipulação científica do século. O paradeiro de Azevedo permanece desconhecido. Rosa sorriu, desligou o rádio e olhou pela janela onde o céu se tingia de laranja. Ele está onde sempre pertenceu, murmurou. Em Washington, um homem sentado num banco de jardim lia discretamente um jornal. Tinha cabelos brancos, óculos e uma cicatriz antiga na mão direita. Abaixou o jornal e sorriu. No bolso do casaco, um passaporte com o nome Daniel Moreira. Mais uma identidade, mais uma vida. Mas desta vez, sem máscaras. Um rapaz passou, vendendo flores. Daniel comprou uma rosa branca e colocou-a sobre o lago ao seu lado. A flor flutuou, girando lentamente antes de ser levada pela corrente. Ele murmurou, com voz serena, para ti, pai, e para todos os que morreram para eu viver. O vento soprou e o sol refletiu na água. Por um instante, o mundo pareceu parar e Daniel sorriu. Um sorriso pequeno, verdadeiro, humano. Meses depois, numa conferência internacional sobre ética genética em Genebra, uma jornalista perguntou ao público: acham que a ciência deve continuar a tentar criar o ser humano perfeito? Um silêncio percorreu a sala. Entre os convidados, uma freira idosa levantou-se devagar. Rosa. O olhar firme, a voz calma. A perfeição já existe.
Chama-se amor. Tudo o resto é vaidade. O auditório audiu. E naquele instante, Daniel Azevedo, onde quer que estivesse, teria sorrido. À noite, o céu de Lisboa estava limpo. Nenhum helicóptero, nenhuma sirene, nenhum medo. A cidade dormia, e o Tejo refletia as estrelas. Num penhasco afastado, junto ao mar, um pequeno abrigo de madeira guardava um computador aceso. No ecrã, uma mensagem programada apareceu automaticamente. Se estás lendo isso, é porque acreditas que ainda há algo de bom no mundo. Não me procures. Procura a verdade. Ela está dentro de ti. D. O cursor piscou. Depois, a tela apagou-se. O vento soprou pelas falésias. E entre o som do mar e o silêncio da noite, o nome Daniel Azevedo tornou-se mais do que um homem. Tornou-se símbolo de coragem, de redenção, de liberdade. E, como toda história que merece ser lembrada, a dele terminou onde tudo começou, no coração de uma mãe que nunca deixou de acreditar.